Henrique Zimmermann é um jornalista muito famoso no mundo todo, que ficou famoso no Brasil há apenas alguns anos, foi descoberto pela comunidade judaica, depois de já ter entrevistado terroristas, presidentes, primeiros ministros, por todo o mundo. E é um dos poucos, não sei se o único, mas é um dos poucos jornalistas judeus que teve acesso a líderes do mundo árabe, inclusive terroristas. Henrique, muito obrigado por ter arrumado um minuto para conversar conosco. É um prazer enorme estar aqui, o programa mais veterano do mundo, eu acho, não é? Eu agradeço a menção. Henrique, uma curiosidade inicial. Como é entrevistar um líder terrorista? Muito duro. Ou seja, tens que te preparar, que te mentalizar, que não julgar. É preciso entrar num piloto automático que te permite olhar para essa pessoa sem querer estrangular. E às vezes tens vontade de estrangular, acredita-me. Houve um caso terrível em Gaza, na casa do Sheikh Ahmed Yassin, que o líder do Hamas, o fundador do Hamas, que 24 horas antes tinha mandado um suicida ao lado da escola do meu filho em Herzliya, e uma companheira do meu filho foi assassinada. Foi comprar uma shawarma e não voltou. E no dia seguinte eu tenho que ir à casa dele no bairro de Sabra, em Gaza. Imagina, ou seja, uma sensação, está ali o tipo que podia ter matado o meu filho. E tens que entrar ali e não julgar. E ser o mais neutro possível. É como um médico que está obrigado a operar um terrorista. Antes, tenho vontade de o matar. Depois, também. Mas durante, não podes. Tens que ser profissional. Quando você sai fisicamente, você sai esgotado? Sabes que eu tenho uma sorte, que tenho uns genes que não me esgoto com facilidade. A mim, os meus amigos chamam-me Energizer, porque não me canso normalmente. É preciso muito para me cansar. Mas, obviamente, mentalmente exige um esforço, exige uma concentração, uma mentalização. Mas isso é o meu dia-a-dia. Muito bem, vamos para cenários melhores. Você é um observador muito preparado, muito experimentado no cenário internacional. Quando nós olhamos, por exemplo, os Acordos de Abrão, a impressão que nós temos é que, puxa vida, o mundo vai dar uma virada na nossa direção e as coisas vão ficar melhores. De fato, se apresentam melhores e, na minha modesta opinião, os Acordos de Abrão são uma prova de que aquela conversa de que sem as exigências palestinas não existe Oriente Médio, talvez não corresponda totalmente à realidade. Como é que você enxerga isso? Eu acompanho isso, Rony, há 12 anos. Eu notei, foi um dos primeiros, talvez, em Israel, que compreendi que havia uma revolução que se estava gestando pouco a pouco no mundo árabe. E em Israel não havia consciência disso. E eu descobri isso visitando o Catar, a Arábia Saudita, Omã, o Kuwait, Bahrein, Marrocos. E notei que havia uma coisa nova, havia um novo ambiente, havia um cansaço do tema palestino, uma sensação de que estávamos num ponto morto, no sentido mais literal, e uma vontade de mudar. Porquê? Eu perguntei isso a muitos príncipes, a reis de vários países, com quem tive o privilégio de me encontrar várias vezes, para falar, simplesmente para conversas de fundo, explicando-lhes como eu via a região e a geopolítica. E eu notei que tudo tinha mudado. De repente, eles falavam dos inimigos comuns, o Irã, que é uma ameaça para eles como é uma ameaça para nós. Da mesma maneira que falavam dos grupos jihadistas radicais como o Daesh. De repente, eles diziam que já não há opção militar para vencer Israel, porque Israel é demasiado forte. Falavam de que eles não querem a Startup Nation, eles querem a Startup Region. Eles querem a região da tecnologia. Eles querem joint ventures com Israel. Falavam de que os jovens, que são 70% da população nestes países, menos de 30 anos, para eles as guerras do século XX são irrelevantes, são
história antiga. São os romanos. Eles querem olhar para a frente. Eles sonham com Tel Aviv. Tel Aviv é um ícone. É a Sodoma moderna. É a liberdade. Eles querem vir a vida noturna, passar um fim de semana em Tel Aviv. E depois veio o Corona, o Covid, que mostrou que estamos todos no mesmo barco. O Corona não vai acabar em nenhum lugar enquanto não acabar em todos os lugares. Claro. E eles compreendem que devemos de colaborar, que estamos na mesma região. Hoje em dia, os médicos de todos estes países colaboram na luta contra o Corona. Eu acho que vivemos uma mudança de paradigma extraordinária. Eu, esta manhã, dei uma aula via Zoom, desde São Paulo, aos meus alunos da Universidade Reichmann em Herzliya, e era ao fim do curso, e eu disse, meus senhores, nós estamos ante uma possibilidade de uma segunda independência para Israel. Para Israel, a abertura de mercados com centenas de milhões de pessoas é mais importante do que a União Europeia, que é o principal cliente de Israel. Hoje em dia. Sim. E temos umas possibilidades enormes que se abrem de cooperação no campo militar, mas não só, também na cultura, no desporto, no comércio. Tudo isto abre-se um mundo novo para Israel e eu penso que os palestinos, se eu fosse palestino, não dormia com calma. Eu digo isso aos meus amigos. Eu sou a favor de uma solução de 2 Estados. Sim. Mas eu digo-lhes, não percam o trem. Vocês, neste momento, perdem o trem. Unam-se, abraçam os acordos de Abraão, abracem estes acordos e solucionem o tema palestino no marco dos acordos de Abraão. Não perder o trem é uma revisão de uma frase famosa de Abba Eban, que disse: eles não perdem a oportunidade de perder uma oportunidade. É verdade. É verdade, e eu digo sempre em Israel, não façamos nós o mesmo erro. E neste momento temos que trabalhar muito duro, e já se está trabalhando. Eu posso dizer que neste momento há um avanço importante com a Arábia Saudita, que é o principal país do Golfo. Neste momento há um acordo que o Biden tenta conseguir, um princípio de acordo, não um acordo total ainda, mas que nos leva a um caminho de normalização com a Arábia Saudita, que é o gigante do Golfo. Seria uma maravilha se os semitas todos pudessem voltar a se entender. Mesmo se não forem todos, Rony, mesmo se forem só alguns. Para Israel é uma mudança extraordinária. Ter legitimidade nesta região vai permitir, talvez, pacificar, descer as chamas, mesmo sem resolver todos os conflitos que, infelizmente, ainda vão estar um tempo. Eu me engano de pensar que você escreveu livros? Sim. Qual é o teu livro mais recente? Bom, o livro que publiquei agora, Sim. Que está sendo publicado neste momento, estou apresentando aqui com a Talu Cultural e apoiado pelo IBI, pelo Instituto Brasil-Israel, que se chama Conversando com o Inimigo e que é um pouco a minha autobiografia. É um livro que eu pensava que ainda era muito cedo para escrever, mas que devido aos confinamentos do Covid, escrevi sozinho. Ou seja, comecei a escrever e foi o meu coração que escreveu, não fui eu, não foi a minha cabeça. Ontem li o livro e digo, que interessante. Há coisas, não sei se estou de acordo em tudo, no que eu escrevi há uns meses, mas pensei, boas ideias. Realmente é uma espécie de legado que eu deixo às próximas gerações. Conversando com o Inimigo, o novo livro do Henrique Zimmermann. Eu gostaria de ficar aqui mais uma meia hora, pelo menos, conversando, mas o programa inteiro tem 26 minutos. Muito bem. Henrique, muito obrigado pela enorme oportunidade. prazer. Vocês tiveram um pequeno aperitivo do que o Henrique conhece e gosta de contar. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Rony. E o Mosaico volta já já.